dia a todos. Então, vamos dar início à apresentação pela doutora Cláudia de Carvalho. A doutora Cláudia Carvalho é doutorada e psicóloga clínica e da saúde, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e professora auxiliar investigadora no ISPA. É licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA e doutorada em Psicologia da Saúde pela Universidade Nova de Lisboa. Tem dedicado o seu trabalho de investigação ao estudo dos efeitos do placebo, à empatia, à comunicação clínico-paciente, vários órgãos de comunicação social e hoje a doutora Cláudia Carvalho vai-nos trazer a apresentação Investigação com placebos explícitos e sua aplicação no tratamento da dor lombar crónica. Cláudia, por favor. Obrigada, Rui. Antes de mais, queria cumprimentar todos os presentes, agradecer à colega Alexandra Valente pelo convite e pela organização deste colóquio, que promete, sem dúvida, ser bastante interessante. Há aqui oradores bastante interessantes que eu também tenho muita curiosidade e muito interesse em ouvir. Agradecer à equipa técnica que está a conseguir pôr isto em ação sem precalços, tudo a correr bem, e estas coisas representam sempre um desafio acrescido. E, claro, agradecer a todos os participantes por se terem juntado a nós, e é com muito gosto que irei então partilhar agora convosco os resultados do nosso trabalho acerca do placebo explícito na lombalgia crónica e falar-vos um bocadinho dos placebos e dos placebos explícitos. Portanto, vou começar por partilhar aqui o meu ecrã e passar então à apresentação. Gostaria só, Rui ou Alexandra, que me pudessem confirmar que está o slide grande. Estamos a ver. Ok, obrigada. Então, gostaria de começar por definir o que é um placebo. Um placebo é uma substância farmacologicamente inerte cuja administração tem efeitos terapêuticos reais. Esta é a definição que tem sido mais apontada na literatura, já de 1955, existem outras, mas vamos ficar por esta. Porque é bastante abrangente e, no fundo, do que estamos a falar são dos famosos comprimidos de açúcar, portanto, comprimidos ou cápsulas que não têm uma substância ativa lá dentro. Podem ser também, não tem que ser necessariamente um comprimido ou uma cápsula, pode ser uma injeção salina, pode inclusive até ser uma cirurgia em que não é feito nenhum procedimento, e podem ser ainda placebos impuros, ou seja, substâncias que são farmacologicamente ativas, mas que não têm efeito expectável e conhecido naquela situação para a qual estão a ser administrados. Mas, na verdade, quando estamos a falar de placebos, estamos a falar daquilo que acontece no grupo controle de um ensaio clínico aleatorizado. Então, tipicamente, temos o grupo experimental que recebe a substância ativa e temos o grupo controle que recebe um comprimido ou uma cápsula exatamente com as mesmas características, de tamanho, de forma, prescrito na mesma quantidade, mas que lá dentro não tem então o princípio ativo. E esse é o placebo. E é disso que estamos a falar quando falamos de placebo. Só que nós sabemos, desde há muitas décadas, que há ensaios clínicos aleatorizados para testar fármacos, que as pessoas melhoram também no braço placebo. E melhoram porquê? Melhoram devido a um conjunto de efeitos que já são conhecidos e que se observam e que são, nomeadamente, o efeito das pessoas estarem a ser avaliadas e observadas, no fundo estarem a fazer parte de um estudo clínico, mas também o efeito da simples passagem do tempo e da eventual alteração ou remissão dos sintomas ao longo desse tempo. E ainda um artefato estatístico que é a regressão à média. E, portanto, o efeito placebo corresponde ao efeito que é observado nos pacientes que estão no braço placebo, quando descontamos todos esses efeitos que eu acabei agora de descrever, nomeadamente o efeito da observação. E, portanto, aqui distinguir os conceitos de efeito placebo de resposta placebo.
O efeito placebo vai depender da doença tratada e se observamos ou se não observamos qualquer efeito placebo em situações clínicas, como por exemplo a infertilidade, já observamos um efeito placebo de alguma magnitude, por exemplo na dor, da ordem dos 50%, e que aumenta nestas situações que aqui vemos neste quadro, neste gráfico. Na doença de Parkinson é um bocadinho superior a 50%, no síndrome cólon irritável superior ainda, e na depressão chega a ser da ordem dos 87%, se a memória não me falha. Portanto, isto leva-nos à seguinte questão. Então, os placebos são eficazes, as pessoas melhoram. Então, podemos ou devemos, os médicos, administrar placebos na prática clínica? Bom, a verdade é que eles já o fazem e têm sido conduzidos vários inquéritos acerca da utilização de placebos na classe médica, e esta meta-análise, publicada em 2010, dá conta de uma variabilidade muito grande na prescrição de placebos entre os médicos, que varia entre os 17% e os 80%. Realmente são valores bastante discrepantes, e quando vamos olhar para os vários estudos, e estes estudos têm sido feitos em muitos países, eu trouxe aqui apenas a título de exemplo alguns destes que estão incluídos nesta meta-análise, mas não são os únicos, nomeadamente este estudo, que é o mais recente, publicado em 2019 pela equipa do Ben Colagiuri, que encontrou uma taxa de quase 40% de prescrição de placebo. Isto remete sempre, a pergunta é sempre relativa ao ano anterior, depois as perguntas também variam um bocadinho, mas quando foi perguntado se tinham prescrito placebos no ano anterior, 39% dos médicos generalistas australianos disseram que sim. Pois temos aqui taxas um pouco mais, bastante mais elevadas dentro dos médicos suíços e ainda mais elevadas nos médicos holandeses e nos médicos alemães. Isto só para comparar médicos generalistas, porque depois temos inquéritos que fazem alguma comparação também entre vários tipos de especialidades. E recentemente, este ano mesmo, foi publicada uma nova abordagem. Portanto, em vez de fazer um inquérito, fizeram focus group. Aqui a amostra é muito mais pequena, são 15 médicos, e o foco era perceber até que ponto é que era aceitável, os médicos consideravam aceitável, e aí a prescrição de placebo. E aí também encontramos várias posições, desde o considerar que é totalmente inaceitável até o considerar que pode ser eticamente aceitável mediante certas circunstâncias e que o placebo pode ter o seu valor. Bom, mas voltando à pergunta de há pouco, então podem ou devem os médicos prescrever placebos na prática clínica? A resposta imediata é não, e foi a resposta de muitos médicos nesses inquéritos e também nesse focus group. E porquê? Porque levanta problemas éticos que são relevantes. Ora, aqui o pressuposto é sempre de que o placebo, para ser eficaz, requer que as pessoas não saibam que estão a tomar placebo, que é o que vimos há pouco nos ensaios clínicos aleatorizados. Os pacientes são aleatoriamente distribuídos por aqueles dois grupos e não sabem se estão no grupo do fármaco ativo ou no grupo placebo. E tem-se pensado, e há muita investigação para tentar perceber porque é que o placebo é eficaz, e uma das ideias é de que o placebo é eficaz, enfim, por uma série de mecanismos, e podemos eventualmente falar deles mais tarde, mas um deles é a expectativa, e tem a ver com o facto do paciente ter a expectativa que está a tomar algo que o vai fazer melhorar. E, portanto, se existe a obrigação ética de os pacientes receberem informação correta e completa acerca do tratamento, o médico, ao estar a prescrever uma substância que não tem um princípio ativo e não não partilhar essa informação com o paciente, vai, obviamente, corromper a sua relação de confiança com este mesmo paciente. Mas aqui põe-se a questão levantada neste cartoon. Então, e se o paciente souber que é placebo? As coisas mudam e isso se torna, por um lado, eticamente aceitável? Será esta uma forma de resolver este dilema ético? Prescrever placebos honestos ou explícitos, que é no fundo o título desta comunicação. Bom, esta foi a ideia de alguns investigadores, nomeadamente a equipa liderada pelo Ted Kaptchuk há uns anos atrás, que levou
a explosão, digamos assim. Eu digo explosão porque é num espaço de tempo bastante curto, já foram realizados alguns estudos, não são muitos, isto é uma área de investigação que está na sua infância. Realizaram-se até à data 13 estudos, conforme dá conta esta meta-análise publicada e revisão sistemática publicada este ano, e estes 13 estudos, 6 foram realizados nos Estados Unidos, 4 foram realizados na Alemanha, um foi realizado em Israel e um foi realizado em Portugal, que é o nosso estudo e que eu vos vou falar hoje. E um foi realizado na China. Ali a cinzento temos um no Japão e um na Austrália. O da Austrália é da equipa do que fez o survey, o Ben Colagiuri, que está agora em desenvolvimento, ainda não terminou, e o estudo japonês é também um estudo sobre lombalgia, que foi publicado após estes autores terem terminado esta revisão sistemática e, portanto, não foi incluído. Para ter uma ideia de quais são as situações clínicas em que estes estudos têm sido realizados, foram realizados então 2 no déficit da atenção, 1 em enxaquecas, 2 na depressão, 2 em doentes oncológicos e em que o sintoma target era a fadiga, 1 nas mulheres na menopausa, em que o sintoma era as ondas de calor, 2 na lombalgia crónica, e no síndrome do cólon irritável, que é, aliás, um estudo pioneiro publicado em 2010, que vai dar, então, força e ímpeto a que esta linha de investigação se comece a desenvolver. Nesta meta-análise foram excluídos os estudos que estão ali a cinzento, devido ao tipo de desenho, que é um desenho intrasujeitos, e os autores da meta-análise concluíram, a partir dos outros 11 estudos, que envolveram um total de 654 participantes, uma magnitude de efeito de 0,72, o que é um efeito moderado alto. Portanto, mostra-nos um futuro risonho e interessante em termos da utilização dos placebos explícitos em doentes reais. Isto porque tem sido feita também alguma investigação em contexto de laboratório, mas que excede aqui o âmbito desta comunicação e eu não vou entrar por aí. Então, vamos falar do nosso projeto de investigação, utilização dos placebos explícitos, ou também chamados placebos honestos, na lombalgia crónica. Está aqui entre parênteses, OLP, porque eu gosto de utilizar a terminologia anglo-saxónica, que é Open Label Placebo. O nosso objetivo era então investigar se a adição de placebos explícitos ao tratamento habitual poderia beneficiar pacientes com lombalgia crónica. Os nossos critérios de inclusão foram a idade, portanto queríamos apenas adultos, pessoas entre os 18 e os 65 anos, que tivessem queixas de lombalgia persistentes com duração superior a 3 meses, é o critério internacional, mas na verdade a esmagadora maioria dos nossos pacientes, nossos participantes, tinha queixas há anos, há muitos anos, e cujo diagnóstico teria de ser confirmado por um médico especialista. Excluímos todas as outras situações que vocês veem aqui listadas, nomeadamente dor lombar devido a cancro, a trauma, a infecções, pacientes que já tivessem sido intervencionados para a lombalgia também eram excluídos, situações clínicas que pudessem de algum modo criar aqui algum tipo de confusão, qualquer tipo de cirurgia, não só cirurgia lombar, na região lombar, gravidez, amamentação, conflitos médico-legais, que são muitíssimo frequentes neste tipo de pacientes, como foi dito na primeira comunicação, Dr. Filipe, porque efetivamente estas pessoas depois entram em situações de absentismo, de faltas e entram ao seguro pelo meio, e portanto isto muitas vezes gera aqui grandes confusões, e eliminámos estes participantes. E eliminámos também todos aqueles que tinham feito opioides nos últimos 6 meses ou que nos dissessem explicitamente que não gostavam ou que se recusavam mesmo a tomar medicação oral.
Este é o nosso desenho do estudo. Começámos por divulgar o estudo nas redes sociais e também em hospitais, universidades, centros comunitários, e com este póster e com o flyer, que era o póster em tamanho A5, é tal e qual como vê aqui no slide, e nós fazíamos o anúncio deste estudo como um tratamento inovador que integra corpo e mente. Havia um endereço de e-mail e um telefone para onde as pessoas contactavam, e inicialmente nós fazíamos uma seleção, uma triagem para ver se as pessoas eram elegíveis, verificavam os critérios de inclusão. As que verificavam eram convidadas para ir então à consulta no Hospital de Egas Muniz, consulta com a médica especialista, que vemos aqui na imagem, doutora Lídia Cunha, que fazia então a avaliação clínica. Muitas vezes os doentes traziam relatórios, imagens, etc. Era uma consulta igual a todas as outras consultas que ela faz na sua consulta de dor, e confirmava-se ou não a existência dos critérios de inclusão. Quem verificava esses critérios, então era-lhe explicado o estudo e era convidado a participar, e aceitando, assinava o consentimento informado. A partir daí, recebia informação acerca do efeito placebo, e eu já vos vou explicar em concreto que informação era esta, e depois tínhamos vários momentos. Um primeiro momento era um momento de avaliação em baseline, em que nós inquiríamos, para além dos dados sociodemográficos, a medicação que a pessoa estava a tomar para a sua dor, e avaliávamos a dor e a incapacidade relacionada com a dor lombar, bem entendido. A seguir, aleatorizávamos os participantes em dois grupos, o grupo que iria receber as cápsulas de placebo e o grupo que iria continuar o seu tratamento habitual, sendo que era dito também aos grupos que ia receber as cápsulas de placebo que deveria continuar a fazer o que fazia habitualmente, portanto que continuasse o seu tratamento habitual. Convidava-se os participantes para voltarem 11 dias depois a uma consulta presencial onde tornavam a ser avaliados. Esta avaliação era feita através de um questionário que era entregue pela enfermeira da unidade de dor, que não sabia a que grupo é que as pessoas tinham sido atribuídas. E depois as pessoas eram novamente convidadas, depois tinham uma breve conversa comigo, todas, independentemente do grupo em que estavam, só para saber como estavam, mas depois de terem preenchido os questionários, e eu também não via os questionários, e depois eram novamente convidadas para voltar no 21º dia e repetíamos este procedimento. Aos participantes que tinham ficado no grupo de tratamento habitual, era-lhes perguntado, e isso, peço desculpa, já devia ter dito, era dito logo no início, na randomização, que os participantes que ficassem no grupo controle poderiam, que é o grupo de tratamento habitual, poderiam ter acesso a esta possibilidade. Então aqui voltávamos a lembrar e perguntávamos às pessoas se elas gostariam agora de tomar as cápsulas de placebo. E quem aceitava, nós dávamos cápsulas de placebo suficientes para 3 semanas, aqui não tínhamos a visita intermédia, e as pessoas eram convidadas a voltar presencialmente no 21º dia, onde eram novamente avaliadas pela enfermeira, e tínhamos então uma conversa final também, só para saber como é que as pessoas estavam, e terminávamos o estudo. Então, qual era a informação que nós dávamos às pessoas acerca do efeito placebo? Esta informação é estruturada e foi usada no estudo do síndrome do cólon irritável, e foi desenhada pelo Ted Kaptchuk, da Harvard Medical School, como eu disse, é o autor principal desse estudo sobre o síndrome do cólon irritável, e tem sido usada consistentemente na maior parte dos estudos. Aliás, se visitarem aquela meta-análise, veem, está lá os racionais todos que foram utilizados em todos os estudos, e eles comungam quase todos destas ideias fundamentais. Então, o que é explicado aos pacientes? Primeiro, o efeito placebo é poderoso, e explica-se o que é o efeito placebo, explica-se de uma forma muito simples e muito acessível, falando na experiência do Pavlov e fazendo uma analogia entre o toque da campainha e a cápsula de placebo, que despletam uma resposta, ou despletariam uma resposta automática e que é fisiológica. E, portanto, sublinhamos bem que aqui não há o elemento cognitivo, nem o elemento da vontade, que é uma resposta automática do corpo. E, portanto, pedimos às pessoas
que suspendam a sua descrença, que não estejam ali na expectativa de que algo vai acontecer ou que aquilo que pensam de positivo ou de negativo que vá ter alguma influência. Simplesmente pedimos para elas estarem disponíveis para acontecer o que quer que tenha que acontecer, mas que tomar as cápsulas fielmente, e a prescrição era 2 cápsulas 2 vezes por dia, é absolutamente fundamental. De seguida, mostrávamos um pequeno clipe, que eu vos vou mostrar também agora. Diane Sandmore, a news practitioner. Bom, só para vos dar aqui algum contexto, isto é um clipe que nós fizemos de propósito para este estudo, que condensa uma reportagem que passou na NBC, que vocês podem encontrá-la no YouTube, completa, e um programa de rádio, por isso é que a imagem está aqui parada, e são 2 pessoas a falar, 2 participantes que os jornalistas nos Estados Unidos convidaram a partilhar um pouco da sua experiência. Quanto à avaliação, o que é que nós avaliamos? Como eu disse, avaliamos em 3 momentos no tempo, em baseline 11 dias e 21 dias, os dados sociodemográficos, a medicação para a dor na última semana e depois avaliámos a dor com recurso a uma escala numérica de intensidade da dor que nós retiramos da versão portuguesa do Brief Pain Inventory. Não usámos o BPI na sua totalidade, aqui partilho a opinião da colega que falou antes de mim. De facto, eu também não gosto de carregar os doentes e os participantes em investigação com muitos questionários. Isto foi bastante simples, como podem ver, e era bastante rápido. Nós limitámos a usar a escala de intensidade da dor e perguntávamos a dor atual, a dor habitual, a dor máxima e a dor mínima, e depois fizemos um compósito destas 3 medidas. E passámos também a versão portuguesa do questionário de incapacidade de Roland Morris, que avalia a incapacidade relacionada com a dor lombar e que pergunta coisas como: fico em casa a maior parte do tempo por causa das minhas costas, mudo posição frequentemente para tentar que as minhas costas fiquem confortáveis, ando mais devagar que o habitual por causa das minhas costas. São os 3 primeiros itens que eu estou a referir. Resultados. Este é o nosso fluxo de participantes, portanto, responderam ao nosso apelo 245 pessoas. Importa dizer que isto decorreu durante 2 anos, foi bastante demorado, entre novembro de 2013 e dezembro de 2015, que terminámos o último participante, e então destes 245, apenas 121 eram elegíveis, e depois foram aleatorizados 97, pelo meio houve alguns que recusaram participar, e depois mesmo dessa randomização houve alguns que revelaram que afinal estavam a tomar opioides e portanto tiveram de ser excluídos do estudo. Ou então que não queriam tomar cápsulas, que queriam ficar no outro grupo. Havia pessoas que queriam ficar no grupo placebo e ficaram muito desapontadas, ficaram no grupo controle e vice-versa, e portanto, e aí não quiseram continuar. Mas foram poucos. No final tivemos 41 participantes que terminaram no grupo experimental e 42 participantes que terminaram no grupo controle. Desses, 29 terminaram a toma de cápsulas placebo em follow-up.
Aqui temos as características em baseline dos participantes. Como podem ver, os grupos são equivalentes, não há diferenças entre as pessoas que ficaram no grupo de tratamento habitual e as pessoas que ficaram no grupo placebo. O que eu gostaria de salientar aqui é que a maior parte das pessoas estava medicada, 87% tomavam algum tipo de medicação para a dor, fossem esses medicamentos anti-inflamatórios ou coadjuvantes, como benzodiazepinas, antidepressivos, etc. Volto a lembrar que os opioides foram excluídos. Desses 87%, 14% usavam terapias alternativas e complementares em combinação com medicação. Não tínhamos ninguém só a fazer terapias alternativas e complementares. E uma percentagem muito pequena é que não estava a fazer nada para a sua dor. Aqui temos os nossos resultados e, como podem observar, na medida compósita de dor, que é a média da dor máxima, mínima e dor habitual, observamos no grupo que tomou as cápsulas de placebo 28% de mudança nos scores de dor e 29% de mudança nos scores de incapacidade, por comparação com o grupo placebo, que teve uma mudança de apenas 5% na dor e nenhuma mudança na incapacidade. O grupo controle que tomou placebo depois nas 3 semanas seguintes, observámos ainda uma mudança de maior magnitude, 36% nos scores de dor e 40% nos scores de incapacidade face à baseline. Mas diferenças estatísticas pode não significar diferenças clínicas e, portanto, aquilo que nós quisemos ir ver foi se havia diferenças clinicamente relevantes, ou seja, uma diferença, e convencionou-se que uma diferença de 3 pontos na escala de dor é considerada clinicamente relevante. E, efetivamente, observamos uma diferença que já vimos que é significativa, mas que é também clinicamente relevante. 53,7% das pessoas que tomaram placebo tiveram uma redução de 3 pontos ou mais na escala de dor, por comparação com apenas 26,2% das pessoas que estavam no grupo controle. No final, nós fazíamos uma entrevista, como eu disse, as pessoas voltavam, preenchiam o questionário e depois então, que era dado pela enfermeira, muitas vezes as pessoas até o preenchiam na sala de espera, nem tinha, a ideia era minimizar o contacto connosco, e depois então eu tinha uma pequena entrevista com elas para saber o que é que elas tinham achado do estudo. Como isso foi algo que surgiu no decorrer do estudo e não algo que nós tivéssemos colocado no desenho originalmente, isso acabou por levar a que nós não pudéssemos analisar estes dados de uma forma sistemática, de maneira a partilhá-los numa publicação. Mas eu gosto de partilhar nas conferências aqui 2 extratos que me parecem bastante significativos. Uma das perguntas era então se as pessoas esperavam que funcionasse o placebo ou se estavam céticas. E a outra pergunta era o que mudou com o placebo. Este vem. Bom, uma coisa que sempre as pessoas me perguntavam quando apresentávamos estes resultados nas várias conferências e mesmo depois de termos publicado, houve muitas cartas, era se efetivamente estes resultados se mantinham ao longo do tempo ou se as pessoas depois de pararem de tomar placebo voltavam ao seu normal. Portanto, voltavam ao estado anterior, um pouco à semelhança do que acontece quando tomam um analgésico para a dor. Depois a dor volta, se for uma dor crónica. E esta questão perseguiu-me ao longo do tempo e finalmente consegui convencer os meus coautores a avançar com este estudo que decidimos fazer então 5 anos depois, em que o objetivo era exatamente investigar se os efeitos da toma de placebo explícito se mantinham ao longo do tempo. Portanto, fomos ver 5 anos depois o que é que acontecia. Voltámos aos participantes, aqui temos novamente o fluxo dos participantes e fomos procurar encontrar estas pessoas
Portanto, as pessoas que tinham completado as 3 semanas de toma de placebo explicitamente, portanto, sabendo que estavam a tomar placebo. Portanto, são estes que aqui estão. Eu peço que eu tenha aqui uma coisa em cima do Zoom e por isso não consigo ver bem, já mudei de sítio. Então, estas pessoas, num total de 67, foram contactadas, ou tentámos contactá-las, não conseguimos encontrar algumas delas, 6 não conseguimos encontrar, contactámos as 61 restantes, tivemos azar que uma delas efetivamente tinha tido uma queda na semana anterior e, portanto, estava com muitas dores nas costas e, portanto, não achámos que isso ia confundir os resultados e apenas 5 não quiseram responder. Portanto, conseguimos chegar a 82% da amostra original, o que eu considero que é bastante razoável. O nosso desenho é bastante simples. Nós começámos por contactar através de um questionário escrito, portanto, fizemos um questionário no Google e enviávamos o link para as pessoas por e-mail ou por WhatsApp. Muitas não respondiam e então decidimos ativar o contacto telefónico e aí fui eu e uma investigadora que não fez parte do estudo original, a Maria Pais, e portanto não fazia a mínima ideia de quem eram as pessoas, nem nunca tinha tido contacto com elas, nem sabia quais os seus resultados, e eu também quando as contactava não fui visitar a informação que tinha sobre elas, limitei-me a ir à folha que tinha os seus nomes e contactos, de forma também a minimizar o impacto. 5 anos depois também já não me lembrava quem é que tinha, quais é que tinham sido os resultados de quem, não é? Portanto, a ideia era que isto fosse o mais objetivo possível, e que não houvesse aqui esse tipo de interferências. Contactámos então as pessoas e o questionário era muito simples, tinha muito poucas perguntas, as pessoas podiam responder em 5 a 10 minutos e a entrevista também procurámos que não fosse muito longa, tinha as mesmas perguntas, mas tinha ali uma apresentaçãozinha inicial, o que fazia com que demorasse um bocadinho mais tempo, portanto no máximo 15 minutos. Mais uma vez perguntávamos dados sociodemográficos, medicação que a pessoa estava a fazer para a dor e a incapacidade com as mesmas medidas que no estudo anterior, e decidimos incluir mais 2 perguntas, nomeadamente que alterações é que a pessoa tinha experimentado na sua vida, inadvertida ou intencionalmente, e no seu estilo de vida, e a pergunta final era se as pessoas aceitariam tomar placebo novamente de uma forma explícita, sabendo que estavam a tomar placebo para a mesma situação, para uma dor ou para a lombalgia ou para qualquer outra situação clínica. Aqui temos as características da amostra original da qual foi retirado estes 55 e vemos que também não há diferenças, portanto é uma amostra que é representativa da amostra original, e aqui temos então os resultados. E só para explicar um pouco aqui a legenda deste slide, baseline então é o momento antes da aleatorização, endpoint é o momento imediatamente após, é o 21º dia de toma de placebo para todos os que só tomaram placebo portanto, os que tomaram placebo nas primeiras 3 semanas e os que tomaram placebo depois em follow-up, os do grupo controle. E follow-up é o momento da avaliação 5 anos depois, em média. E como podem ver, e já referi há pouco a esta descida significativa nos scores de dor e nos scores de incapacidade, mas não há diferenças estatisticamente significativas entre os scores de dor e de incapacidade, ainda que tenha havido uma ligeira redução da dor e um ligeiro aumento da incapacidade provocada pela dor, mas que não é estatisticamente significativo. Ou seja, podemos concluir que os ganhos que as pessoas obtiveram ao fim de 3 semanas a tomar placebo explícito, fomos encontrá-los 5 anos mais tarde, em média. A outra pergunta era a pergunta acerca da medicação. Recordo que em baseline 87% das pessoas tomavam medicação para a dor, fossem elas anti-inflamatórios, analgésicos ou coadjuvantes. Saliento aqui os dados dos antidepressivos e das benzodiazepinas, portanto 24% das pessoas tomavam antidepressivos e 15% tomavam benzodiazepinas, e há uma redução que é também estatisticamente significativa no consumo de fármacos
para 38%, e aqui também nos antidepressivos e nas benzodiazepinas também baixa substancialmente. Aqui nos opioides era um fator de exclusão, daí o 0, mas havia duas pessoas que estavam agora a tomar opioides. Quanto às alterações reportadas pelas pessoas em termos da sua vida, saliento aqui as pessoas que relataram terem feito dieta, ou terem perdido peso, ou terem aumentado as suas atividades sociais e terem, já referida, reduzido a sua medicação. 52,7% das pessoas referiram alterações positivas deste tipo. E o outro dado importante, recordo que em baseline apenas 14% usava terapias alternativas e complementares, como por exemplo a acupuntura, a osteopatia ou toma suplementos, e 5 anos mais tarde esse número, essa percentagem aumenta para quase 30%, 29% das pessoas referiam estar a fazer este tipo de tratamentos e já não em conjugação com a terapia farmacológica necessariamente, que como vimos era a totalidade. Quanto à intenção de voltar a tomar placebo explícito, 1/3 da amostra diz-nos que não, e os motivos apresentados, eu listei aqui alguns, é porque não resultou, a maior parte das pessoas são aqueles que ao tomar o placebo explícito não viram qualquer melhoria, mas também obtivemos outras respostas interessantes, como por exemplo, não preciso, tenho outras formas de gerir os sintomas, não quero tomar comprimidos diariamente, mesmo que sejam placebo. Esta é muito interessante, eu consigo enganar a minha mente mesmo sem comprimidos. E porque o placebo era dado por nós no hospital, ficaram com esta ideia que não poderiam arranjar placebos na farmácia, na verdade até podem ter uma prescrição médica de um manipulado, e utilizaram isso como justificação, são demasiado longe e portanto não era conveniente irem ao hospital só para pedir placebos. 2/3 da amostra disseram que sim, que usariam placebo, porque a maior parte dos inquiridos, foi a maior parte, mas 8 das pessoas que responderam que sim, disseram a dor depende da atitude, portanto o placebo pode aqui ajudar. Resultou outras 5 pessoas e estou curioso para saber se resultará em outras doenças. Bom, então, fazendo aqui a transladação deste conhecimento que adquirimos nesta investigação e extrapolando também dos outros estudos que têm sido feitos sobre o placebo honesto, o que é que nós podemos retirar de implicações para a prática clínica? Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar da questão da informação, aquela informação que há pouco vos referi em 4 pontos. Não é tão inocente, se é que alguém neste momento ainda acha que aquela informação é inocente, não é nada inocente dar aquela informação, mas também tenho de vos dizer que existem estudos feitos em laboratório em que se comparou exatamente o efeito de dar a informação, e em laboratório não parece ser relevante. Os participantes, aí não são pacientes, os participantes obtêm resultados, o placebo é eficaz mesmo sem a informação. Mas no contexto clínico isto não faz sentido, porque ninguém vai dar um placebo e não explicar como é que aquilo funciona, porque a probabilidade maior é que o paciente não o tome, porque não percebe e acha que não vai fazer sentido. Aliás, quando nós explicávamos às pessoas, a expressão era sempre de incredulidade, como aliás viram nestes vídeos. E portanto, nós temos de dar qualquer informação, e aquela informação parece realmente reunir alguns ingredientes importantes, nomeadamente a explicação do condicionamento clássico com base na experiência universal e pessoal, quer dizer, toda a gente já experimentou algum tipo de resposta condicionada, e é muito simples ir buscar exemplos genéricos que se aplicam a toda a gente, como o corar quando estamos envergonhados, ou a ativação de emoções quando ouvimos músicas que são importantes para nós, por exemplo. E focar, a outra parte, a outra componente importante da explicação é o foco no automatismo, dizer que aqui a componente volitiva ou da expectativa ou daquilo que nós possamos pensar não é assim tão importante. E, evidentemente, que quando comunicamos com as pessoas, e isto já transladando para a prática clínica, porque nós na investigação tínhamos um script que era exatamente igual para toda a gente, mas na prática clínica, todos os que a têm sabem que a linguagem tem de ser adaptável ao nosso interlocutor para que ele nos possa compreender. E esta explicação pode ser perfeitamente
adaptada, sendo mais ou menos sofisticada, consoante quem nos está a ouvir. Um outro aspecto que é importante é a sugestão e efetivamente esta informação, no fundo, consiste, ou vai criar, não consiste, vai criar uma atmosfera sugestiva onde a esperança e a expectativa não são necessariamente ativadas, ou sendo ativadas inevitavelmente pela própria situação, não são amplificadas pelo clínico. E isto parece também ser importante e tem-se desenvolvido também uma linha de investigação para tentar perceber quais são os mecanismos que estão por trás do placebo honesto e que não são necessariamente os mesmos do placebo habitual, aquele em que as pessoas não sabem que estão a tomar placebo. Um outro aspecto fundamental é a questão da relação terapêutica. Uma das perguntas, que não apareceu ali no vídeo, mas das perguntas que nós fazíamos na saída, era o que é que gostou mais neste estudo? E invariavelmente as pessoas respondiam o médico, neste caso a médica. E porquê a médica? A médica e a enfermeira. Eu ficava muito triste, nunca dizia uma investigadora. Estou a brincar, evidentemente. Isto para salientar a importância que os doentes que têm dor e que têm esta experiência de ir ao médico e de a sua dor nunca ser validada, exatamente porque é uma experiência muito subjetiva e difícil de transmitir. Quando encontram um médico, um enquadramento em que são ouvidos, são vistos, são validados na sua experiência, isso dá-lhes uma enorme satisfação. E todos os participantes no nosso estudo invariavelmente fizeram esta referência. O ato de tomar uma cápsula comprimido também parece ser algo que é importante e que não devemos esquecer aqui. Eu gostaria de fazer aqui um parênteses que esta linha de investigação e o nosso estudo não advoga de maneira alguma que agora os médicos desatem a dar placebos explícitos às pessoas. O que isto nos permite, isto é um revelador que nos permite refletir acerca de componentes da intervenção clínica que podem ser relevantes. E o ato de tomar uma cápsula, um comprimido, parece ser um componente relevante. Alguns investigadores têm referido que poderá existir um processo designado de cognição incorporada que tem a ver com esta ideia de que quando eu engulo, e o simples ato de engolir, de sentir passar este objeto, que é uma cápsula, um comprimido, ativa a resposta automática pelo condicionamento clássico e ativa também provavelmente um conjunto de ideias, eventualmente de expectativas, acerca do que é que vai acontecer como resultado daquele comportamento. E, portanto, isto parece ser também um fator importante aqui no placebo explícito. Se calhar basta o comprimido, não é preciso ter nada lá dentro, é uma interrogação. Do nosso estudo, o que foi muito saliente para nós foi esta mudança de perspectiva do paciente. Aquilo que nós observamos no follow-up é que claramente as pessoas referiram uma mudança de perspectiva. Elas aprenderam a gerir a dor. Poucos usaram esta expressão, mas é isto que está ali. Quando nos falam em perdi peso, estou mais leve, faço mais coisas. Uma senhora de 80 anos disse-me que tinha começado a dançar. Portanto, as pessoas, e que com isso percebeu que se mexia muito melhor e que lhe doía muito menos as costas do que antigamente. Portanto, as pessoas mudaram a sua perspectiva, passaram de ser pessoas que estavam numa posição mais receptiva, mais passiva, para pessoas que ganharam poder sobre a gestão da sua doença, portanto foram empoderadas. Agora, que características pessoais é que poderão estar aqui em jogo? Isso nós não avaliamos, porque vou-vos confessar que nós não esperávamos encontrar estes resultados, isto foi uma surpresa para nós. E, portanto, como não tínhamos esta expectativa, estávamos apenas à procura do que é que teria acontecido em termos da dor, se as pessoas tinham ou não dor, era tão simples como isto. Não fomos avaliar características que agora se nos afiguram importantes, como, por exemplo, a autoeficácia face à dor, a aceitação da dor, a resiliência, provavelmente são todos fatores que desempenham aqui um papel importante nesta mudança de perspectiva. Ficará para próximos estudos. Então,
se podemos pôr aqui uma hipótese como uma utilização ética do placebo em medicina, eu diria que podemos ver os doentes não, como pessoas que são diferentes, que têm características diferentes e que eventualmente se poderão distribuir ao longo de um contínuo e que têm dois extremos. E num extremo temos aqueles pacientes que têm uma confiança muito grande na autoridade do médico e que assumem tipicamente uma atitude de submissão e passiva. São aqueles pacientes que não se importam que o médico não seja muito simpático, importam-se é que ele seja competente. Portanto, aqui a percepção de competência do profissional de saúde assume uma importância enorme. E estes pacientes corresponderão, responderão se calhar de uma maneira ao placebo e à medicação e aos tratamentos, e há também modelos que investigam isso. E do outro lado temos um outro tipo de pacientes, que são aqueles pacientes que são mais proativos, são os pacientes que vão à internet procurar informação, vão ao Dr. Google, são pacientes que consideram que a competência do médico é importante, mas tão mais importante são as suas competências de relacionamento interpessoal. São pacientes que não querem estar numa relação assimétrica, querem estar numa relação mais simétrica com o médico. E é nesses que, eventualmente, se poderá observar esta mudança de perspectiva, este mudar o mindset, ou como há um autor que utiliza esta expressão que eu gosto, reframing for resilience. Portanto, são pessoas que percebem que os sintomas flutuam e que eles podem ser empoderados na gestão desses sintomas. E aqui a forma como o médico comunica isso pode ter um papel absolutamente fundamental e determinante. Eu diria que o placebo explícito ajudou sobretudo este segundo grupo. Portanto, em jeito de conclusão, eu terminaria com esta frase do Hipócrates: é mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença do que saber que tipo de doença uma pessoa tem. Porque, de facto, nós somos todos diferentes, os pacientes são todos diferentes e cabe-nos a nós, profissionais de saúde, cabe aos médicos, cabe aos psicólogos, cabe a todas as pessoas que lidam com pacientes, perceber que tipo de pessoa é que tem na frente, vê-la verdadeiramente, escutá-la, avaliá-la e perceber qual a melhor linha de ação, qual a melhor, e não estou a falar de ação terapêutica estritamente, mas qual a melhor linha de ação em termos comportamentais, como é que se comunica com essa pessoa para que o efeito placebo que está contido na intervenção terapêutica possa ser potenciado ao seu máximo. Gostaria de terminar com a apresentação aqui da minha equipa, esta fabulosa equipa com quem eu tive o privilégio de trabalhar, o professor Ted Kaptchuk e o professor Erwin Kirsch, diretor e diretora associados, respectivamente, do Programa de Estudos Placebo e de Encontro Terapêutico da Harvard Medical School. Agradecer o apoio da Foundation for the Science of Therapeutic Encounter, que apoiou este estudo, e do SLO, que nos permitiu fazer o estudo no EGAS-MUNIZ, onde encontrei também a doutora Lídia Cunha e a doutora Paula, e a enfermeira Paula Rebota, que tiveram comigo a conduzir este estudo e a ver todos estes pacientes, e claro, o professor Joaquim Machado Caetano, que sem ele nada disto teria sido possível, e a Mariana Paes, colega psicóloga, que também que participou no follow-up. E uma nota final para a Bial, que sem qualquer tipo de contrapartida nos ofereceu a custo zero os placebos para que pudéssemos realizar este estudo. E agora estou disponível para as questões que queiram colocar. Cláudia, obrigado. Foi uma excelente apresentação e esta investigação é fabulosa e tem um interesse imenso, não é? E acho que há aqui um potencial enorme para explorar. Mas temos algum tempo para perguntas. Eu passaria à audiência e alguém quer fazer perguntas? Se me permitem, então eu poderia... Sim, Alexandre.
Poderia lançar aqui a Cláudia, muito obrigada, foi uma excelente apresentação. A Cláudia é uma excelente comunicadora, fiquei de veras muito impressionada com a excelência do trabalho feito ao longo destes anos todos, para mais ainda um estudo que se prolongou com um follow-up tão grande, não é realmente muito comum. Desde já os meus maiores parabéns, quer pela apresentação do trabalho de investigação. Há bocadinho dizia a Cláudia que a sugestão não é que os médicos agora desatem a prescrever placebos, não é? Mas como é que, para além das questões óbvias de cuidar a relação terapêutica, como é que vê qual é a sua perspectiva sobre como podemos transpor estes conhecimentos que temos agora sobre a eficácia dos placebos honestos, não é? Para o contexto das unidades de dor, como é que podemos colocar isto ao serviço daquilo que é feito, da intervenção que é feita, do trabalho que é feito nas unidades de dor? Obrigada, Alexandra, pelos elogios e pela pergunta. Assim, a mim parece-me que, de certa forma, eu já apontei um bocadinho nesse sentido, não é? Do meu ponto de vista, os estudos sobre o efeito placebo e sobre o placebo honesto não tem a ver com a defesa ou com a crítica à utilização de fármacos, mas sim com a compreensão e a aceitação desta ideia que mesmo quando se administra um tratamento ativo, há um efeito placebo que está contido nesse tratamento ativo. E, portanto, aqui a ideia é nós compreendermos o que é que acontece ali, aquela zona cinzenta, naquele slide que eu mostrei lá atrás, não é? Aquela zona cinzenta que é o efeito placebo, que até agora foi muito mal compreendido, até há uns 10 anos atrás, um pouco mais, muito mal compreendido e até considerado indesejado. Como é que nós podemos integrar isso e amplificá-lo ao máximo? E, portanto, respondendo à tua pergunta, como é que podemos levar isto para as unidades de dor? Eu penso que o médico e o enfermeiro e o psicólogo e os outros terapeutas que estão a tratar a dor, se tiverem este conhecimento de que as pessoas respondem aos placebos, e não é preciso que o placebo, porque isto todos sabem, não é? Mas que respondem ao placebo quando ele é explicitado, isso permite modificar a forma como o clínico intencionaliza a sua intervenção, porque vai-nos fazer incluir na forma como comunicamos um conjunto de elementos que eu procurei há pouco abordar, ainda que muito sumariamente, não é? Um conjunto de elementos que vão potenciar o efeito placebo e que vão ajudar, por exemplo, nessa transição de uma atitude passiva para uma atitude mais ativa, em que a pessoa se torna mais responsável pela sua gestão dos sintomas. E adota de facto esta postura ativa e empoderada. E, portanto a ideia é um bocadinho essa, tanto que isto está a ganhar de tal maneira enfoque, que este grupo que eu falei há pouco, que é orientado pelo Ted Kaptchuk e pelo Irving Kirsch e que reúne todos os meses, as últimas reuniões, que nós tivemos foram todas sobre comunicação médico-paciente. Portanto, é isto que de facto nós retiramos dos estudos sobre o placebo, que a comunicação médico-doente, que no fundo é estudada há décadas, não é? Mas o efeito placebo vem aqui a adicionar algo de novo e dar elementos muito concretos de como é que deve ser essa comunicação para ela ser eficaz no sentido de produzir mudança terapêutica. Portanto, nós conseguimos muito através de uma comunicação que é intencional e, portanto, não deixar ao acaso o médico é mais simpático ou menos simpático, há ali uma ligação, o médico e o doente simpatizaram com o outro ou não, e deixar isto ao acaso. Não, isto é algo que tem de ser sistematicamente abordado e, a meu ver, e não estou sozinha nesta posição, devia ser ensinado nas faculdades de medicina, devia ser ensinado nas faculdades de psicologia, nesta ótica também, que já é, mas nesta ótica também de como intencionalizar a comunicação terapêutica com vista a maximizar o resultado da nossa intervenção.
qualquer que ela seja, e no caso aqui estamos a falar dos médicos e da medicina, no caso aqui da intervenção farmacológica. Cláudia, obrigado. Já não temos muito tempo. Se não houver mais questões... Está ali o Sérgio Pereira com a mão no ar. Está uma mão no ar, tem razão, Sim. senhor. Sérgio Pereira. Ora, bom dia a todos e muito obrigado por poder estar aqui convosco. Eu estou a estudar farmacologia, inclusive, e está a ser importante, ao mesmo tempo estou a estudar farmacologia, estou a resolver. Agora, a minha questão iria muito no sentido, hoje em dia, eu estou no curso de gerontologia, estou a ter a gerontologia, hoje em dia cada vez mais os idosos estão medicados, não é? Sucede que maioritariamente estão polimedicados pelo médico de família. Até que ponto este tipo de intervenção não deveria chegar aos cuidados de saúde primários para haver uma intervenção diferenciada, principalmente com esta população idosa, até pelo excesso de medicação que eles fazem? E qual o tipo de repercussões que isto não poderia ter? Na minha perspectiva e opinião, eu acho que poderiam ser extremamente positivas. Eu acho que deveríamos olhar para aí também, porque assim poderíamos ter uma atuação mais específica e concreta no âmbito de cada um dos utentes e não generalizada como hoje em dia é a prática. Obrigada, Sérgio. Sim, concordo, como eu disse há pouco, eu sou da opinião que a formação em comunicação médico-doente devia ser dada nas faculdades de medicina. Eu sei que é, mas sei que também é muito limitada. Portanto, aqui o que eu estou a defender é que devia ser dada uma atenção maior e ser explicado o efeito placebo e explicar esta ideia de que o efeito placebo não tem só a ver com a administração de cápsulas, tem a ver com a comunicação, tem a ver com a forma como o clínico interage com o paciente. E provavelmente, e penso que muitos partilharão desta opinião também, o clínico que despende mais tempo com os seus pacientes, o que eu percebo que hoje em dia nem sempre é fácil, porque estão assoberbados de trabalho e têm muitos pacientes, mas o clínico que se pode dar ao luxo de estar ali um bocado mais de tempo a falar com as pessoas, a escutá-las, a ouvir até as pessoas falarem de outras coisas que não têm a ver necessariamente com a sua dor, isto vai contribuir também para potenciar o efeito placebo e para as pessoas reduzirem, enfim, ou aliviarem de algum modo alguns sintomas, nomeadamente os sintomas de dor. E, portanto, no limite, poderá até conduzir a uma redução dessa polimedicação. É a ver, até poderemos investigar isso, não é? Até poderá ser algo que seria passível de investigar. Mas sim, estou de acordo, penso que os médicos de família, dominando este conhecimento, provavelmente conseguiriam potenciar também as suas intervenções farmacológicas. Estou convencida disso. Muitas vezes tem muito a ver até com a informação que se dá, e aqui entraríamos noutra conversa, não é? Só acrescentar isto, com a informação que se dá quando se dá um medicamento. Não é? Que tipo de informação é que se dá quando se dá um medicamento? Inadvertidamente, às vezes os médicos potenciam o efeito nocebo, que é o contrário do efeito placebo, não é? Portanto, criam expectativas negativas. Portanto, se souber fazer esta intervenção comunicacional adequadamente, a intervenção farmacológica depois tem maior probabilidade de ser mais bem sucedida. Em teoria. Bem, se não houver mais nenhuma questão, não estou a ver aqui nenhuma mãozinha no ar. Então, obrigado, Cláudia, uma vez mais. Obrigada, eu. Vamos interromper o colóquio para o almoço e às 2h30 retomaremos. Uma questão, Rui. Há mais uma questão? Há uma questão da Ana Branco. Ok. Eu não estava a ver a mão. Ana Branco, por favor, desculpe lá. Por favor. Peço desculpa, eu não estava a conseguir levantar a mão e escrevi aqui no chat. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua excelente apresentação e queria colocar uma questão, vou tentar ser muito breve.
naqueles dados que referiu sobre os efeitos de placebo em determinadas doenças, foi muito claro que, não é, dentro da doença da dor, Parkinson, cólon irritável, ansiedade, depressão, há um crescendo enorme, não é, dos efeitos de placebo. A minha questão é se conhece algum estudo feito relativamente a estas doenças do foro mental, não é? Ansiedade, depressão, com placebo explícito, porque me parece que se relativamente à doença, à dor lombar, os resultados são estes, com toda a resistência que estas pessoas têm para tomar psicotrópicos, este efeito seria bombástico, bastante superior, mas não sei se existe esse estudo ou não. Muito obrigada. Existe. Obrigada, Ana. Existem 2 estudos com doentes com depressão major, que eu fiz a referência no outro slide, quando mostrei quais eram as condições clínicas em que tinha sido estudado. Existem 2 estudos. Se a Ana quiser, entre em contato comigo pelo meu e-mail e eu envio-lhe as referências. Obrigada, doutora Cláudia. Não sei se há mais alguma participação? Não. Parece que não agora. Pronto, novamente, Cláudia, parabéns, foi um excelente debate, muito participado e uma excelente comunicação. E então vou dar por encerrada esta primeira parte do colóquio e depois do almoço, às 14h30, cá estaremos novamente. Até já. Obrigada a todos.